dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, internautas que acompanham as nossas lives de estudo bíblico às tardes aqui no Brasil. Boa tarde ou bom final de manhã para você que está na costa leste dos Estados Unidos, 11h30 da manhã. Para você que está na Europa, já é noite, já é 8h30 da noite, 7h30, né? 19h30. Uma oportunidade, um horário escolhido para que o máximo de pessoas tenha a oportunidade de acompanhar em tempo real a nossa live. Hoje, na verdade, nos propomos a realizar um culto online. É claro, todas as recomendações das autoridades, inclusive das autoridades sanitárias, recomendam um espaçamento, um distanciamento e até que evitemos um contato interpessoal. Mas estou aqui com o irmão Ademilson, sua filha Sara, seu filho Miguel, que irão colaborar comigo nessa tarde, e você daí, de onde você estiver, para o nosso culto doméstico, o nosso culto online. Deus é digno de honra e de glória, e quem quer, dá um jeito, né? Então nós vamos nesta hora louvar o Senhor com 2 hinos da harpa cristã, com todo respeito aos irmãos de outras denominações que utilizam outros horários, aliás, outros hinários. Poderíamos usar os salmos e hinos, o cantor cristão, hino de louvores e súplicas a Deus, mas agora aqui nos dispomos apenas da harpa cristã. E em seguida a esses hinos, o irmão Ademilson fará a leitura base do nosso tema de hoje, que é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Bem-vinda, irmã Andriele, irmão Wellington, aí em Cândido de Abreu, Paraná. Bem-vindo aos irmãos que nos acompanham na Europa, que nos acompanham na América do Norte, na América do Sul, também ao irmão Alcides, pastor Alcides João, em Moçambique, África. E aqueles que irão ver ao depois desse vídeo, fiquem à vontade para compartilhar, como também para sugerir tema para a palavra dos nossos próximos cultos online. Que Deus abençoe a todos. Vamos então ao hino da harpa, o hino 169. Longe do Senhor andava. Andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava,
desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Graças a Deus. Vamos então, bem-vindo, querido Rodrigo Soares, irmão Rodrigo Soares, Linda Castro, na Espanha. Deus abençoe vocês. Estamos orando por esse país, como também por vários outros, e por todos os nossos amigos, irmãos, conhecidos que estão nesta condição ainda de maior perigo, né, como é o caso da Espanha, da Itália. Bem-vinda, irmã Yara Marcondes, em Madrid, a Linda Castro, suponho que na Catalunha, né? Irmão Rodrigo aqui em Goiânia, com sua família, Deus vos abençoe. Vamos então agora, irmão Ademilson, a leitura bíblica em Mateus capítulo 24, dos versos 6 ao 14, que é o texto básico da nossa reflexão de hoje. Depois, ao final, iremos cantar mais um hino da harpa. Mas agora vamos ficar com esse, com a leitura bíblica e com a exposição da palavra. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes também. Que Deus venha abençoar cada um que nos acompanha nessa tarde. E vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 24, no versículo 6 ao 14. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai-vos e não perturbeis, porque forçoso é a que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, e reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então sereis entregue à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuarão, se odiarão. Igualmente, não há de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. 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 E então virá o fim. De todas estas calamidades preditas pelo Senhor Jesus, aqui nessa porção do Evangelho de Mateus, chamada por nós estudantes da Bíblia de sermão profético,
a meu ver, a pior de todas é aquela que parece quase imperceptível, o esfriamento do amor, que se esfriará de quase todos. Porque esfriando o amor, na ausência do amor de Deus no coração das pessoas, até mesmo de muitos chamados cristãos, tudo ficará pior. Porque com amor a gente consegue resolver e muita coisa, né? E sem amor também muita coisa não se resolve nem com dinheiro e nem com recursos materiais. Bem-vinda, querida irmã Cristina Policena, Elita Martins. Não repare o improviso, não estamos preparados para um culto online aqui, né, na minha casa ainda. Vamos nos preparar melhor para isso, mas hoje será assim, no improviso. Eu vou colocar aqui, não repare, a gente está se movendo de um lado para o outro e no improviso, mas nós vamos orar a Deus para que Ele abençoe o nosso coração, que esteja como uma terra boa e bem preparada para receber a palavra de Deus. Não se preocupe com a tosse ou quem sabe eventualmente até um espirro, né? Pela internet não pega. E graças a Deus estamos seguros de que não há nada de errado com a gente, né? Então nós vamos orar a Deus, em seguida vamos à meditação da palavra. Eu te convido, querido amigo e amiga, a orar juntos. Agora, de onde você estiver, não precisa se preocupar com palavras bonitas, com palavreado teológico, ou de orar igual aquele homem, aquela mulher da televisão, do vídeo que você viu. Deus não está olhando para isso. Bem-vindo, Nenzinho. Bem-vinda, irmã Dira Duarte. O que o Senhor quer verdadeiramente é que você abra o seu coração e fale com Ele, que você reconheça nesse tempo de calamidade mundial que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Saiba, as coisas podem ter escapado do seu controle. Elas podem ter escapado do controle das grandes autoridades mundiais, mas elas estão rigorosamente e totalmente no controle do Deus Criador, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele cuja palavra não cairá por terra. Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No momento dramático da vida dos seus discípulos, quando Jesus já ia se apartar deles, voltar para o céu, Jesus disse aquelas palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Turbar é fechar, é entristecer. Não deixa, querido irmão, querida irmã, o seu coração se turbar, o seu coração se entristecer, se fechar para as promessas de Deus, para a esperança, para a alegria no Espírito. Mas que o seu coração esteja aberto para Deus, como agora nesta oração. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Eu convido você a orar. Vamos... Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta hora da tarde, erguemos a nossa mão, o nosso coração e a nossa voz para Ti, Senhor, para pedir, ó Deus, as Tuas misericórdias, pois as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Sabemos, reconhecemos, Senhor, pela Tua palavra, que este sinal grandioso no mundo inteiro é um alerta do Senhor para despertar o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, às vezes dormente, negligente no amor, na evangelização e também não dando atenção à palavra profética, mas também um alerta para este mundo tão soberbo, tão orgulhoso, tão afastado de Ti, que precisa ser despertado para ouvir a mensagem da salvação e reconhecer que há um Deus no céu que faz tudo conforme lhe apraz, e se não for a Tua misericórdia, certamente seríamos consumidos, Senhor.
Oh Deus, que a tua palavra que vai ser ministrada, ela possa alcançar com profundidade, com poder, cada coração que acompanha aqui de perto, em Goiânia, em Goiás, no Brasil e em outras nações da terra, Senhor. Leva a tua palavra, Senhor, como uma semente levada por um forte vento para alcançar muitos corações. Também aqueles que já estão enlutados pela perda de entes queridos, de familiares. Consola, conforta aos que estão em grande apuro, em grande sofrimento, Senhor, pelas calamidades, pelas privações, pela quarentena, pelo desabastecimento, pela falta de recursos, pelo medo, pelo pavor. Oh Deus, que a tua palavra nessa tarde ela chega trazendo conforto, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda, antes da palavra, um hino que até está na harpa cristã, embora era um hino avulso, né, muito conhecido. Você pode cantar daí de onde você está agora. Bem-vinda Mameire, Merair, irmão Helder, missionária Darcy e todos que estão acompanhando a nossa live nesse momento, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Como é bom saber disso, né, queridos? Que a nossa vida, ela está nas mãos daquele que vive para sempre, que tem o controle absoluto de todos os fatos, detalhes e acontecimentos do universo. E nessa tarde eu quero compartilhar com você uma palavra bíblica baseada na leitura que o irmão Ademilson já fez antes da oração, antes desse cântico, com o tema O Princípio das Dores, mas ainda não é o fim.
Eu quero frisar do sermão profético de Jesus, que está em Lucas 21 e Mateus 24, apenas alguns versículos. O primeiro, Mateus 24, 7 e 8, que diz: E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. E ainda também Lucas 21, 11: Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas ainda não é o fim. Então, o que é o fim? Nós vamos nessa tarde falar um pouco sobre isso. Só me permita aqui uma interrupção para posicionar melhor a câmera do celular, para que fique em ângulo com as duas, né? Estou usando dois celulares, um para o Instagram e outro para o Facebook. Muito bem, acho que agora ficou melhor, né? Só que um pouquinho do volume do nosso fundo musical. A palavra princípio das dores ficaria melhor se fosse acrescida lá do seu original do texto grego, que é princípio das dores de parto. Muitas mulheres acompanham a live dessa tarde e várias delas são mamães e lembram muito bem como foi no momento que antecedeu ao seu parto, as contrações e as dores que foram ficando cada vez mais intensas e mais frequentes, até que finalmente o que aconteceu? Veio à luz uma criança que coroou de êxito toda uma gestação, que transformou em alegria todo o medo e toda a expectativa da família, com aquele momento tenso, né, que é o momento do parto. E Jesus usou esta mesma palavra, a palavra grega archeodin, que significa princípio das dores de parto. Na verdade, o que nós estamos presenciando nas últimas décadas, porque sempre teve pestes, várias já aconteceram ao longo da história da humanidade, como a gripe espanhola, a peste negra e outras. Também sempre houveram terremotos, houveram guerra, rumores de guerra, violência humana, fome. Mas o que está acontecendo agora é a intensificação destes sinais e também a frequência com que eles acontecem, cada vez mais frequentes e de forma mais forte, mais avassaladora. Isso é o cumprimento das palavras de Jesus, que disse: não é o fim, não se atemorizem, é inevitável que isso aconteça, mas é apenas o princípio das dores. Ou seja, é um clímax, um momento muito forte de algo que está prestes a acontecer. E o que é que está prestes a acontecer? É o fim. O fim está próximo. Não é o caso de evangélicos querendo fazer sensacionalismo com uma pandemia mundial. Não é. É o cumprimento da palavra de Deus, tão claramente acontecendo às nossas vistas, diante de nós, perto de nós, que a gente até, por acompanhar tudo pelo noticiário, pensa que é só mais um evento, mais uma coisa. Mas não é, queridos. É o cumprimento da palavra de Deus. Que não cai uma vírgula, um tio, um J, uma letra da palavra sem que ela se cumpra. Jesus garantiu: não passará. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela está se cumprindo e tem muito mais coisa para se cumprir. O princípio das dores marca esse tempo que antecede a um evento do calendário da profecia chamado de a Grande Tribulação. Nós vamos ter daqui até o momento do rapto, do arrebatamento da igreja de Cristo, o povo de Cristo aqui na terra, a intensificação e o aumento da frequência destes sinais. Agora é uma pandemia, mas também temos terremotos, guerras, rumores de guerra, esfriamento do amor, perseguição aos cristãos, que é algo que é muito pouco noticiado, mas todo dia cristãos é o povo mais perseguido da terra.
não são os curdos, não são os árabes, não são outras minorias. O povo mais perseguido da terra são os verdadeiros cristãos. Isso está totalmente de acordo com a palavra de Deus, é o cumprimento do sermão profético do Senhor Jesus. Mas o que teremos a seguir? Nós vamos ter mais do mesmo, mas só que mais forte e mais frequente, até que Jesus volte para arrebatar a igreja. Arrebatamento, quando ele virá em oculto para levar o povo dele, o povo salvo, que não é a placa de uma igreja e também não é de uma etnia específica. É um povo formado pelos salvos que confessaram e seguiram a Cristo, em qualquer tribo, língua, povo ou nação, em todas as épocas da história do verdadeiro cristianismo até agora. Então esse povo será assunto, elevado com Cristo às nuvens do céu, os vivos serão transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão, formando um grupo único a encontrar com o Senhor nos ares. Quando isto se der, vai começar uma série de eventos proféticos por ordem, conforme estão descritos nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como se veem a seguir: arrebatamento, aqui começa a grande tribulação, aí é o tempo do fim, porque é o fim deste atual sistema de coisas. O mundo nunca mais será como já foi ou como está agora. Tudo será totalmente alterado, porque haverá um tempo de grande tribulação, qual nunca houve em toda a história da humanidade e nem haverá depois. Enquanto os salvos com Cristo subirão ao encontro dele para comparecerem no tribunal de Cristo e serem recompensados por sua obra para Deus, suas obras para Deus, e depois posteriormente para a celebração das bodas do Cordeiro, que é o encontro celestial de Cristo com toda a sua igreja no céu, aqui na terra vai estar acontecendo 7 anos de grande tribulação, onde essa terra será arrasada, ela será avassalada por grandes cataclismas, por grandes acontecimentos fenomenológicos da natureza, fenômenos da natureza que vão arrasar com o planeta, com grande parte da humanidade. E terminados 7 anos desta grande tribulação, Cristo voltará, desta vez visível, com todos os anjos do céu e com toda a sua igreja, o seu povo, para julgar as nações da terra e estabelecer o seu reino milenial, o seu reino terreno de 1000 anos. Durante esse tempo, Satanás será preso e a terra vai experimentar o que é, de fato, ser governado por um rei justo e perfeito, que no caso é Cristo, cujos súditos serão os seus salvos, o seu povo, a sua igreja, que vão reinar com ele por 1000 anos aqui na terra. Então, você me pergunta, mas, pastor Paulo, então não tem um cometa que diz que está vindo e vai destruir o planeta? Biblicamente isso é impossível de acontecer. Ou é o cometa ou é a Bíblia. A Bíblia diz que não. A Bíblia fala do princípio das dores, do arrebatamento, da grande tribulação, tudo conforme está descrito. Se um cometa destruísse tudo, invalidaria totalmente a palavra de Deus. Como ficariam os eventos proféticos? Se uma pandemia como esta do novo coronavírus, que traz a doença Covid-19, acabasse com a humanidade, também invalidaria a palavra de Deus. Eu escolhi e estou seguro da minha escolha de acreditar na inerrante e infalível palavra de Deus. Então, não importa se eu ou você vamos morrer por esta ou aquela causa, a palavra de Deus inexoravelmente se cumprirá na terra e na vida das pessoas. E Jesus, ele vai voltar no tempo que o Pai determinou para a sua volta, e tudo vai acontecer conforme está na palavra de Deus. E morrer é só uma questão de tempo para a maioria de nós, né? Seja com Covid-19 ou qualquer outra causa. Mas o fato é que Jesus disse, não se atemorize, não é o fim,
é o princípio das dores. Então, esse princípio das dores, essas dores de parto, de uma parturiente chamada terra e também chamada igreja, porque a igreja geme aguardando a volta do seu Senhor, do seu Salvador, que é melhor do que o próprio céu. Jesus é melhor do que o céu. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele foi feito mais sublime que os céus. O melhor do céu é Jesus. E quando estivermos com ele, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, e diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o melhor de tudo que Deus já pudesse preparar para nós. Tá? Então, hoje, quando um furacão ele varre aquelas ilhas, aquelas nações do Caribe, quando um terremoto abala o Japão ou outra parte do planeta, quando um vulcão entra em erupção no Havaí ou em outra parte da Terra, quando uma epidemia como esta e outras se alastram pelo planeta, são as contrações, são as dores de parto. São o princípio das dores, tanto da igreja que aguarda o seu Salvador, quanto do planeta, da criação. A criação está exprimindo a sua expectativa também pela volta do seu Criador, para julgar o mundo e também restaurar todas as coisas. É claro, em um processo, né? Olha o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, sobre a redenção da natureza. É claro que as instituições que defendem o meio ambiente, a natureza, lutam e querem fazer o seu trabalho, mas na verdade essa redenção vai acontecer por um ato do próprio Criador, Jesus Cristo, que junto com o Pai e o Espírito Santo criou todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Passo a ler Romanos 8, do 19 em diante. A própria criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você que lê a Bíblia, você se lembra lá no livro de Gênesis, quando Deus foi julgar Adão e Eva pela desobediência? Deus disse assim, maldita é a terra por tua causa. A partir de então a criação, todo o meio ambiente, a fauna, a flora e tudo mais, ficou afetado pela corrupção do gênero humano. E aguarda que primeiro aconteça a manifestação da glória dos filhos de Deus, dos humanos. A nossa redenção do nosso corpo, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, e nós herdaremos um corpo de glória que não morre mais, que não envelhece, que não adoece, e quem já morreu vai ressuscitar também num corpo de glória. Porque aí é só uma questão de tempo. 7 anos de grande tribulação, Jesus volta, julga as nações e estabelece um reino milenial, perfeito, terreno, no qual o planeta será restaurado a uma condição do Éden antes da queda de Adão. De fato, um planeta paradisíaco, ou um paraíso planetário, né? Não é ficção científica, não é nem sequer ficção, é Bíblia Sagrada, profecia, palavra de Deus, inerrante e infalível. Na mesma passagem de Romanos, Paulo prossegue dizendo, porque as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 18 e também o 23. A redenção do nosso corpo. Nós já alcançamos a redenção da alma e do espírito, né? A salvação em Cristo, da alma e do espírito, da parte imaterial do nosso ser. Mas na volta de Cristo para arrebatar a igreja, nós alcançaremos também a redenção do corpo, o corpo físico. Sim,
Herdaremos um outro corpo, quer estejamos vivos, seremos ressuscitados, transformados, aliás, ou mortos, seremos ressuscitados em um corpo de glória semelhante, que não é igual, ao do Senhor Jesus na sua ressurreição, para estarmos assim equipados, configurados para estar para sempre com o Senhor, para estar com Cristo, para ver a Deus, para nunca mais se separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Viu que promessas nós temos? Então é só uma questão de tempo, queridos. E a morte física é apenas um detalhe, por mais que doloroso, mas um detalhe, vamos dizer assim, histórico, cronológico, temporal. E em João 16, Jesus estava falando acerca do sofrimento seguido de glória e de alegria, e ele usou a mesma metáfora da mulher em dores de parto. Olha o que Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, disse Jesus aos discípulos. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Quando eu meditava sobre a volta de Jesus ainda na minha infância, eu pensava que eu poderia ficar triste por não ser acompanhado no arrebatamento por muitas pessoas amigas, inclusive familiares queridos. Mas sabe de uma coisa? A alegria resultante do encontro com o Senhor vai suplantar qualquer tristeza ou separação humana. É claro que a gente quer que um maior número de pessoas também seja salvos, porque esse também é o desejo de Deus. Mas a alegria da salvação e do encontro eterno com Cristo, para nunca mais se separar, sobrepuja qualquer dor ou separação humanas. Então, é necessário o quê? Perseverar, sabendo que esse tempo de dor, de separação, esse tempo de provação, de perseguição, de pandemia, eu não tenho notícia específica, mas imaginemos que cristãos, servos verdadeiros de Cristo, também tenham morrido na Espanha, na Itália, ou quem sabe até na China, que tem muitos cristãos ocultos, perseguidos pelo regime comunista, marxista, ateísta do governo da China. Mas eles vão alcançar a redenção do corpo, já tinham alcançado a redenção da alma e do espírito. E também sabemos que essas dores de parto vai resultar num tempo, um tempo glorioso, um tempo que é chamado de o tempo do fim, mas que é o fim para muita coisa ruim, mas também é o fim de muito sofrimento. Então virá o fim. Mas como chegar até lá? O segredo é perseverança. O que é perseverar? É insistir e continuar onde outros já desistiram. Observe as palavras de Jesus em Mateus 24:13. Mas aquele, eu ou você, qualquer um de nós, que perseverar até o fim será salvo. Salvo. A palavra salvo, salvação na língua grega, a língua do Novo Testamento, é soteros, que significa muitas coisas. Não só a salvação eterna da alma, mas também a salvação de uma condição de iminente perigo. E a nossa perseverança nos garante salvação, ou do perigo iminente físico, material, ou do perigo da morte eterna, da separação de Deus para a eternidade. Então, de toda forma, vale a pena perseverar com Cristo, seguir a Cristo, andar com Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo, pô-lo em primeiro lugar no trono das nossas vidas. Glória a Deus. Ainda falando de perseverança, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele falou de como devemos perseverar, guardando um bom testemunho e um compromisso com Cristo. Veja o que diz Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Às vezes o cristão é tentado, ele é seduzido por muitas mensagens, por muitas vozes do mundo, para abandonar a sua fé, para pegar atalhos na vida moral, na vida espiritual, no lado comercial da vida, profissional.
Mas quem persevera na lei de Cristo, a lei do amor, da justiça, a lei do certo, né, que o certo é certo, que o errado é errado, certamente terá a sua recompensa. Jesus falou, perseverem até o fim, assim vocês serão salvos. E ele disse, então virá o fim. Quando? Depois do princípio das dores. E quando vai terminar o princípio das dores? Quando a mulher der à luz, não é? Aí, irmã Darcy, missionária Darcy, a irmã que se tornou vovó agora recente, essa semana, acompanhando sua nora no hospital, foi choro, foi suor, tristeza, dores, agora só alegria na casa, né? O choro do bebê contagiou toda a família. Nos alegramos daqui também. E aí Jesus disse, a mulher não se lembra mais do quanto sofreu pela alegria de ter posto uma criança no mundo. Quando também Jesus voltar e arrebatar a igreja, para a igreja será o fim da dor, do sofrimento e da perseguição. E para o mundo, o fim desse sistema de coisas. Porque nunca mais será como antes. Nenhum governante atual do mundo terá mais o poder que já teve. Nenhum rei ou rainha da terra terá o mesmo status, porque esse mundo será entregue a um governo único, centralizado, que vai dominar com mão de ferro, como preposto de Satanás na terra, em um mundo, em um planeta, em uma população mundial, sem a presença e a atuação da Igreja de Cristo, da pregação do Evangelho, do ministério abrangente do Espírito Santo hoje. Você pode imaginar? Já tive vizinho que disse que queria um mundo sem crente. Finalmente, o desejo desse vizinho seria atendido. Um mundo sem os servos de Deus. Porque a igreja será tirada da terra, então virá o fim. Mas Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em testemunho. Testemunho é só para não ter de que se desculpar, né? Em testemunho a todas as nações da terra, então virá o fim. Observe que não é a todos os indivíduos da terra que Jesus disse. Indivíduos, antropos, homem, ser humano. Jesus disse, lá no original grego, etnias, que quer dizer um grupo étnico diferenciado. No Brasil nós temos uma etnia predominante, que é a etnia parda, branca, morena. Temos também as etnias indígenas, quilombolas. É isso, disso que Jesus falava. Então, pregar o evangelho a cada criatura é mandamento. Agora, que o evangelho será pregado em testemunhas a todas as nações, isso é um sinal do tempo do fim. E hoje, com os meios tecnológicos que dispomos, como esse, por exemplo, desta live, pelo Facebook, pelo Instagram, ou por televisão via satélite, a gente sabe que o mundo inteiro pode ser evangelizado, as nações do mundo, em poucas horas. E daí? Principalmente em um tempo de uma pandemia, onde as pessoas estiverem voltadas e interessadas em ouvir o Evangelho, e cristãos verdadeiros também motivados e interessados em proclamar o Evangelho, usando todos os recursos disponíveis, isso pode ser feito em poucas horas. E então virá o fim. Mas que fim? O fim do sofrimento, da perseguição e da espera da igreja. Parece que demorou, já são quase 2000 anos, mas Pedro diz, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia, atrasada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a ser salvos. Esse é o desejo de Deus. Deus quer a salvação de todos. Mas nós que somos arminianos, cremos no livre-arbítrio. O ser humano que não quer, não será salvo, ainda que ouça o Evangelho de Cristo. Ainda que concorde com a pregação do Evangelho, que goste dos crentes, mas se não receber o Salvador, quem salva não é os salvos, quem salva é o Salvador, e o Salvador é somente Cristo. Pedro disse em Atos 4,12, porque em nenhum outro há salvação, porquanto não há nenhum outro nome dado entre os humanos pelo qual importa que sejamos salvos, somente em Jesus. Vai ser o fim desse atual sistema de coisas, vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer a grande tribulação e outros eventos escatológicos que estão para acontecer. Eles vão acontecer um a um, cada um. Mas o principal, o mais importante,
para você é esse no qual você está inserido, o princípio das dores. Porque é um tempo de despertar. Quando a mulher entra em trabalho de parto e começam as dores e as contrações, já sabe que é só uma questão de horas. O bebê virá à luz, uma criança vai nascer. Então, há que se ter uma preparação, uma prevenção, talvez até uma correria para buscar aquilo que não está preparado, para estar pronto para a chegada do menino ou da menina. E aí, você está pronto? Pronto para ser poupado por Deus e viver mais uns anos na terra servindo a Deus, pregando o Evangelho de Cristo e dando um testemunho de um verdadeiro cristão? Pronto também para ser perseguido e quem sabe morto por causa do Evangelho? Pronto para morrer por esta ou por outra pandemia que vier depois? Ou outro tipo de calamidade mundial? Tudo pode acontecer. Mas o fato que pode acontecer, que deve chamar a minha e a sua atenção, é a volta de Cristo. Porque a volta de Cristo para arrebatar a igreja encerrará um período chamado de Era da Graça, em que a porta da graça está aberta e a salvação é oferecida a todos gratuitamente em Cristo Jesus. Você já recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, porque Ele não será Salvador de quem Ele não for Senhor. Não tem essa de falar, não, eu recebo Ele como meu Salvador. Jesus é meu Salvador, mas Ele é Senhor da sua vida? Se Ele não for Senhor da sua vida, Ele ainda não te salvou. Senhor é aquele que manda, é o dono do escravo, que manda na nossa vida, no nosso querer, a quem nós rendemos a nossa própria vontade para fazer a dele, em todos os aspectos da nossa vida. Se você não fez, eu quero conclamar você que eu faça nessa tarde de todo o coração, com toda a sinceridade. Aproveite esse momento desse culto online, esse momento em que as pessoas estão em muitas nações da terra retidas em casa, contidas por uma quarentena, vamos dizer que até de certa forma forçadas a estarem quietas. Bem-vinda, irmã Magna Silvério, oramos por sua recuperação, que Deus abençoe a irmã Marinete Oliveira, pastor Oswaldo Algamin e tantos outros aqui que estão nos acompanhando. Retomando aqui a transmissão pelo Facebook, para que você possa acompanhar. Bem-vindo a todos, o Wilson Augusto, meu conterrâneo, pastora Gláucia, todos os demais. Deus vos abençoe, queridos. Nós vamos, antes de orar com você, eu quero voltar ao que estava dizendo. A necessidade de você entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo-o publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Confessando a Ele os seus pecados, obtendo o perdão dos seus pecados. Ele diz, olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Palavra de Jesus. É Ele que perdoa. Ele que perdoa pecados. João Batista apontou para ele e disse, é Ele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira, não encobre, retira o pecado do mundo. E Ele pode fazer isso na sua vida nessa tarde. Também, querido irmão e irmã em Cristo, se você tem se enfraquecido, tem se afastado do caminho do Senhor, nessa tarde é tempo oportuno, tarde ou noite para você que já está na Europa, que está na África. Pastor Alcide João e os demais irmãos, às vezes ele também faz uma live aí da África, às vezes ele mostra a nossa live para muitos irmãos que estão acompanhando nessa tarde. Se alguém tem se afastado do caminho, tem quebrado a sua aliança com o Senhor, você precisa de um sinal mais alto, mais gritante do que esta pandemia, para te lembrar que é tempo de voltar, tempo de se realiançar com o único que pode salvar a minha e a tua alma, o Senhor Jesus Cristo. Só nele há salvação. Isaías disse, olhai para ele e sereis salvos, vós todos os termos, todas as nações da terra. Em nenhum outro há salvação. E você, querido irmão, que está firme com Cristo, permaneça, persevere, até o fim. Não é chegado o fim. Jesus disse, então virá o fim. E depois que vier o fim, você estará no estado perfeito eterno, não mais poderá ser alcançado nem pela presença e nem pela prática do pecado, né? Aí
você vai estar num estado de redenção do corpo e não poderá mais pecar. Aí amém, graças a Deus, mas até lá persevere. Lute bravamente como um bom soldado de Cristo Jesus contra o pecado, contra a imoralidade, contra a frieza, a falta de amor. E contra também a inércia de ficar sem fazer nada, sem pregar o evangelho, sem dar testemunho de Cristo Jesus. Às vezes na nossa casa tem pessoa que nunca nos ouviu nos expormos como cristãos e apresentar o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa tarde. E aí, queridos irmãos, vamos lá para mais um canto, louvar a Deus. Em seguida vamos orar por todos que estão nos acompanhando e que ainda vão nos acompanhar através do vídeo desta live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vamos cantar agora. Porque ele vive outra vez? Vamos lá, mais uma vez, Deus enviou seu Filho amado. Essa mensagem é sempre atual e é sempre válida, né? Vamos aqui com ela então. Graças a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Cante conosco. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, e perdoar, Na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem terei vitória, irei à glória, meu Jesus que vivo está. Cantemos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos e queridas, antes de orarmos para o encerramento desse culto doméstico, este culto online, que eu espero que você tenha sido esclarecido, edificado,
e se sentindo também em comunhão conosco, na nossa companhia, ainda que apenas virtual e espiritual, eu gostaria de expor a você a minha opinião como cristão, como ser humano e como pastor, de como devemos nos portar diante deste grande fato atual, mundial. É claro que nós exercemos algo transcendental, que é a nossa fé, que é além da lógica, né? A fé crê o impossível e vê o invisível. Mas também é fato bíblico, temos provas sobejas na Bíblia, de que o povo de Deus é um povo prudente. A Bíblia diz em Provérbios que o avisado, ele vê o mal e se previne. Mas o tolo, ele vai em frente e sofre o dano. Algum versículo na palavra de Deus, além de promessa, mas que garante que todo cristão nunca vai ter nenhum tipo de moléstia, doença e morrer por isso? Não tem, né? Não tem. A gente sabe que as epidemias ou pandemias mundiais que já ocorreram, gripe espanhola, peste negra e outras, mataram pessoas de todos os credos, de todos os níveis sociais. Então nós temos que nos precaver, temos que seguir as recomendações das autoridades de saúde, até onde isso não nos impedir de exercer a nossa fé e a nossa consciência cristã. Por enquanto, e aqui no Brasil e em países como Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, não sei, além do fato de se proibir ajuntamentos, aglomerados de pessoas em templos de qualquer credo, as pessoas não são impedidas de crer e de expor a sua fé. E principalmente nesses tempos de redes sociais, onde a gente pode ter esse tipo de contato. Então é por um tempo, Isso vai passar. Isso vai passar. Porque ele vive e posso crer no amanhã. A gente pode ser a noite mais escura, mas você sabe que por volta das 6, 7 da manhã já vai ser dia. Ainda que você não veja o sol, ele está tapado por uma nuvem espessa de chuva ou de neblina, mas ele está lá e o dia vem, inexoravelmente vem. Assim também, um novo dia prometido da palavra de Deus virá para nós. Principalmente o povo de Deus, o povo que crê no Senhor e aguarda o cumprimento das suas promessas, tem motivo de estar mais apercebidos, mas também mais alegres por saber que a palavra está se cumprindo e logo o que há de vir virá e não tardará. Amém? Podemos nos alegrar na esperança da glória. Então, vamos ser precavidos, vamos tomar todos os cuidados que forem necessários e recomendados, sem deixar de exercer a nossa fé, a nossa confiança. Não é tempo de bravata para crente sem noção, que acha que pode desafiar as autoridades, que pode sair fazendo tudo normalmente, ignorando os avisos e os perigos. Isso não é decente, isso não é bíblico, isso não é bom testemunho, isso não é nem sequer inteligente, né? Mas também não vamos nos deixar intimidar, nos alarmar por esse problema, né? Vamos apenas nos precaver. Quando José e Maria souberam que o Herodes queria matar o menino, eles fugiram para o Egito, tomaram sua precaução. Quando o José do Egito ficou sabendo que haveria fome na terra, ele fez celeiros, aumentou as colheitas e guardou, estocou, né? Nós vamos então agir com consciência, nos prevenindo, tomando as cautelas, mas sobretudo lembrando que a nossa dependência é no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não trabalhar por nós, pela nossa casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós vamos orar nessa tarde, aqui juntamente com o irmão Admilson, com seus filhos Sara e Miguel, e queremos que você se una a nós agora nesse momento de oração por sua casa, por sua vida, por sua família, pelo seu emprego, pelo seu empreendimento, que você possa nessa tarde exercer a sua fé no nome de Jesus. Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa tarde, pedindo ao Senhor que traga sobre nós nesse dia, ó Deus, além da confiança no Senhor, para que não sejamos abalados como os demais que não têm esperança.
mas possamos confiar sabendo que o Senhor é fiel em todas as tuas promessas e que nele, em Cristo, todas as tuas promessas têm o sim e o amém, o seu cumprimento garantido, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. Nesta hora eu oro por cada uma destas dezenas ou quem sabe centenas de pessoas que estão acompanhando essa transmissão ou que vão ver o vídeo ao depois, para que elas sejam abençoadas, alentadas pelo Senhor, fortalecidas em sua fé, em seu ânimo, em sua imunidade física e também espiritual, para enfrentar esse tempo de crise mundial que se avizinha, do qual talvez ainda estamos enxergando apenas a ponta, mas sabemos que depois da ponta e depois do fim está o Senhor vitorioso, o Senhor que reina, o Senhor que governa, que nada escapa ao teu controle, à tua soberania. Ó Deus, ajuda agora as famílias enlutadas por esta tragédia mundial. Ajuda agora, Senhor, aqueles que estão com seus negócios, os seus empreendimentos prejudicados materialmente, com seus projetos adiados ou quem sabe até cancelados, mas que o Senhor possa pôr a tua mão, o Senhor possa estar demonstrando, Senhor, o teu controle, a tua autoridade sobre as nações da terra, sobre os reis da terra, sobre os governantes e sobre aqueles também que querem agora, Senhor, ser instrumentos do diabo para fazer mal à humanidade, para fazer mal às famílias e sobretudo para perseguir a tua igreja. O Senhor é conosco. Que me poderá fazer o homem? Em tuas mãos confiamos nossas vidas. Também eu oro agora, Senhor, por aqueles que estão reconciliando, que estão agora recebendo outra vez a Cristo como Senhor de suas vidas. Também por aqueles que estão agora aceitando a Cristo como Salvador. Ajuda-os, segura suas mãos, ó Pai. Prepara-os, ó Deus, para andar com o teu Filho e também possa reinar com o teu Filho naquele dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui outra vez para mais um culto online, para um culto doméstico, para compartilhar com você a palavra de Deus. E diremos a esse povo, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.